Olá, queridas mães com propósito. Que bom ter você aqui no nosso canal. Você é muito bem-vinda e você também é muito preciosa. Compartilhe o nosso canal com outras amigas para que elas também possam ser abençoadas. E eu vou te pedir algo. Deixe um comentário, se você tem gostado, sugestões. Nós vamos ficar muito felizes de poder ouvir vocês, ok? Vamos lá para a nossa palavra? O tema de hoje, eu creio que é algo que nesse tempo nós temos buscado muito. Mãe, confie no que Deus pode fazer. Você tem sido uma mãe que tem confiado em Deus? Nesses dias, eu tenho pensado muito em relação a essa confiança em Deus. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor nos dá muitas promessas e nos leva para a sua palavra, pois na medida que nós o conhecemos, esta confiança vai crescendo dia após dia. E é uma entrega. Em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E você só confia em alguém quando de fato você o conhece. Quando você se torna íntimo desta pessoa, então você já pode contar seus segredos. E assim é com Jesus. Quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós confiamos e podemos sim descansar nele. A nossa vida, os nossos filhos, o nosso esposo, enfim, toda a nossa casa. Lá em Isaías 26,3 diz assim: do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Ou seja, o Senhor conserva e guarda a nossa mente, porque nós confiamos nele. Amém? Me lembro quando a nossa filha mais nova começou a sonhar em estudar fora, então compartilhou conosco e naturalmente, como mãe, como pais, ficamos um pouco preocupados, quer dizer, apavorados. Ficamos muito apavorados mesmo. Deus, como vai ser? É a nossa menininha, o nosso baby, como ela vai se virar lá sozinha, longe da mamãe? Mas havia uma outra preocupação também no nosso coração, que seria a parte financeira. Como pagar este curso? Calma, confie em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Foi eu falando para mim mesma. E ela foi. E algumas vezes eu já até testemunhei que quando eu a deixei lá no Canadá, quando eu entrei no avião, eu ouvi uma voz muito nítida no meu ouvido que dizia assim: agora é comigo. E ali eu pude descansar e eu tive a certeza que Deus cuidaria dela nos detalhes. E assim foi. Deus proveu aonde ela iria morar, uma família maravilhosa. Deus proveu a faculdade, alimentação. Tinha dias que batia uma saudade muito grande, vinha até uma angústia, mas na hora eu me lembrava das promessas de Deus. Conseguimos pagar o curso, glória a Deus, Ele proveu. Chegou 2020 e veio então a pandemia. Era uma outra preocupação. Puxa, nossa filha tão longe no meio de tudo isso. Mas Deus cuidou dela. Deus nos fazia todos os dias descansar nele, confiar nele e saber que ela estava guardadinha na palma da mão de Deus. Amém, queridas? Em Mateus 6,26 diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam e nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Você já parou para observar os pássaros?
Há algo neles de muito sereno, de muito tranquilo. Eles comem, eles voam. Observe os passarinhos. Eles comendo, eles vagando, eles voando, cuidando dos seus filhotes. Eles navegam com tanta segurança e parecem ter o que precisam no dia a dia. E é assim que o Senhor deseja que nós nos sintamos, que nós tenhamos essa confiança nele, que nós descansemos nele toda a nossa vida, toda a nossa família, o nosso trabalho. Vivemos dias que tem muita coisa em jogo, muita insegurança. E eu sei que algumas de vocês também trabalham fora. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, nos preocupamos com os nossos filhos. Se eles são pequenos, nós nos preocupamos com a escola, com a saúde deles, com a alimentação. Se são adolescentes, meu Deus, nós nos preocupamos com as companhias, por onde eles andam, o que eles fazem. Mas eu vou te contar algo. Eu sou avó e até hoje não é diferente. Se não é descansar, confiar em Deus, essa preocupação, ela continua. E eu sei que é com você também. Então, queridas mães com propósito, eu quero te ensinar uma receitinha. Intimidade com Deus. Buscar a Deus de todo o coração. E eu sei, e eu tenho certeza que você conhece algumas mães da Bíblia que precisaram exercer essa confiança total em Deus. Vamos falar um pouquinho desta mãe incrível que nos ensina tanto sobre confiança. Joquebede é o nome dela. Essa mulher confiou plenamente em Deus. Ela entregou o seu bem mais precioso nas mãos do Senhor, para que ele não fosse morto naqueles dias de tanto terror nas famílias. Ela creu que Deus poderia intervir de alguma forma. O grande desafio de Joquebede foi confiar em Deus, acreditar no livramento dele, mesmo que todas as circunstâncias ao seu derredor dissesse ao contrário. Essa história está lá em Êxodo 2, de 1 a 10. Eu vou ler alguns versículos para você. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio, estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fossem buscá-lo. A princesa abriu a cesta e viu um bebê. Chorando, ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve esse menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino, o criou e quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs o nome nele de Moisés e disse: "Eu o tirei das águas." Incentivo você a ler toda essa história. É lindo de ver como essa mulher confiou. Ela lutou contra todas as adversidades para salvar a vida do seu filho. E ela lutou contra um decreto cruel de um poderoso da sua época.
que ele havia colocado nesse decreto que todos os meninos fossem lançados ao rio. Ao nascer uma criança, se fosse um menino, fosse lançado ao rio. Que momento terrível! Imagine o sofrimento de Joquebede e de sua família. Muitos bebês morreram por causa deste decreto. Queridas mães, não aceite nenhum decreto do mal sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Entenda, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para os teus filhos, para a tua casa. Pensa, contra o que você tem lutado nesses dias para preservar a fé dos teus filhos? Qual tem sido a tua luta? Aonde você tem tido a necessidade nesses dias de aprender a confiar? Talvez uma depressão, uma frustração, o desemprego. Talvez o seu filho esteja um pouco afastado das coisas do reino. Creia, confie, Deus vai pelejar por você. Exerça essa confiança, leia a palavra de Deus, medite, ore, busque ao Senhor. Durante 3 meses ela escondeu seu filho. Esse tempo foi o tempo que ela buscou a Deus em oração, em jejum, que ela buscou estratégias para poder salvar, como fazer para salvar a vida do meu filho. Uma confiança ela tinha, ela sabia que Deus tinha um propósito para aquela criança, Deus tinha um futuro para aquele menino, assim como Deus tem um futuro para nossa casa, tem um futuro para você, tem um futuro para o teu filho. Não desista, querida mamãe com propósito, não desista diante das adversidades. Sim, algo nós precisamos fazer. Ir para a presença do nosso Deus, ir para a presença do nosso Rei, buscar, lutar, sabe? E Deus vai te mostrar o que fazer. Confie, tão somente confie. Assim como Ele mostrou a Joquebede. A estratégia de colocar aquela criança, aquele menino dentro de uma arca de junco. Algo que não afundasse, para que ele fosse encontrado, não por uma família comum, mas por uma princesa. Esta mãe confiou que Deus preservaria a vida do seu filho. E Deus faz as coisas acima do que pedimos. Está lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Glória a Deus! A princesa entregou Moisés para que a própria mãe o criasse. E ela foi a única escrava a receber salário para cuidar do próprio filho. E eu creio, queridas, que assim como Deus deu estratégia para esta mãe, Ele vai dar para mim e vai dar para você, com certeza. Busque o Senhor em oração, em clamor e tenha certeza, Deus vai ouvir a tua oração. Mas o que tornou esta mãe diferente das outras mães? Ela orou sim, ela foi para a presença do nosso Rei, mas no momento certo ela foi fortalecida pela fé e pela confiança em Deus e ela buscou um plano para salvar a vida do seu filho. Queridas, por esta atitude desta mãe que confiava em Deus, Moisés se tornou um grande líder e um homem que libertou um grande povo. Queridas, lance o teu pão sobre as águas.
Confie que o Senhor está cuidando dos teus filhos, mesmo que casando, indo morar em outra cidade. Nesse tempo, está um pouco afastado do reino de Deus, dos caminhos do Senhor. Não desista, creia, Deus está agindo. Amém? Confie no Senhor e nunca duvide que Ele a ama, que Ele ama os seus filhos, que Ele ama o seu esposo e que os seus planos são muito maiores e são muito melhores que o nosso. Amém? Eu vou orar com você. Deus, eu quero neste momento, Pai, estar colocando cada mãe que está me ouvindo, Senhor. Paizinho, Tu conheces o coração de cada uma e o Senhor sabe o que cada uma precisa, o que elas têm buscado do Senhor nesses dias. Pai, gera essa confiança no coração delas, que elas possam se lembrar das promessas do Senhor, que elas possam Te buscar de todo o coração, Pai, e que elas possam, Senhor, entender, Pai, que o Senhor tem sim, Pai, um plano maravilhoso para livrar, para curar, para salvar, para libertar os seus filhos, Pai. Pai, eu abençoo cada filho nesse momento, cada esposo, cada lar. Pai, que essas mães sejam alcançadas pela Tua graça e pelo Teu infinito amor, ó Deus. Gera essa confiança, Pai, no sobrenatural sobre o coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fiquem na paz e que você possa sim ter essa confiança em Deus. Amém?